As manifestações de rua sempre foram uma coisa importante. Nós tivemos aqui várias das manifestações que trouxeram para o país resultados muito importantes. Nós tivemos o panelaço das mulheres, que foram para a rua, as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, batendo panela, chamando dos quartéis os militares para acabar com a baderna que se tinha instalado nesse país. Depois, as diretas já. Todos nós nos lembramos, os nossos jovens gritando que era preciso democracia, direta já. E vários outros movimentos dessa intensidade, como agora em junho se repetiu, muito importante, absolutamente a favor das manifestações de rua, a favor dos jovens, a favor dos movimentos que os nossos jovens criaram em todas as oportunidades. Mas volto ao ponto que eu já mencionei. Não basta fazer o movimento, é preciso saber pelo que estamos gritando. Porque muitas vezes estamos gritando por alguma coisa que nem conhecemos. Agora, por exemplo, eu vi nas manifestações de rua muitos dos nossos jovens gritando que eram contra a PEC 37. E eu tomei o cuidado de perguntar a algumas pessoas, dessas que estavam na rua, o que era a PEC 37. Nós temos que voltar um pouco no tempo. Vamos falar de novo do mensalão. Foi originado de um procedimento gerado pelo Ministério Público contra alguns bandidos que se tinham encastelado no poder público para roubar os nossos impostos. E esse Ministério Público, tendo apurado essas atividades ilícitas, esses atos condenáveis, criou um processo e levou esse processo ao Supremo Tribunal Federal para que se apurasse e se julgasse. Isso criou, no PT principalmente, onde toda a sua cúpula estava envolvida no mensalão, um aborrecimento muito grande com o Ministério Público. Porque em vez de culpar os bandidos que roubavam o erário e que estavam na cúpula do PT, eles resolveram criticar o acusador, o Ministério Público. O Ministério Público era responsável e não os bandidos que tinham roubado o erário. Por causa disso, decidiram tirar do Ministério Público a competência que tinha para investigar. Eles não queriam que o Ministério Público continuasse investigando os malfeitos, como diria a presidente Dilma. E por causa disso criou-se a PEC 37. O que é a PEC? É um projeto de emenda constitucional, PEC, emenda constitucional. A emenda constitucional retira da Constituição ou muda na Constituição o texto de um determinado artigo. E, nesse caso, mudaria o texto que autoriza o Ministério Público a investigar. O Ministério Público, sem a condição de investigar, deixaria na mão da polícia e nós sabemos o que isso poderia significar. É claro que na polícia tem muita gente séria, tanto na militar quanto na civil. Gente séria, honesta, decente, competente, muita gente. Mas tem algumas pessoas infiltradas que escolheram o mau caminho. E é muito mais fácil você corromper na polícia civil ou militar alguém que tem escolhido o mau caminho do que fazer a mesma coisa no Ministério Público. Então era necessário derrubar a tentativa do PT de retirar do Ministério Público, através da PEC 37, a competência para investigar. O clamor das ruas, embora os nossos jovens não tivessem uma noção muito exata do que significava aquilo, indo às ruas contra a PEC 37, acabaram apavorando os nossos congressistas, que não tiveram coragem de manter. E ao votar a PEC 37, derrubaram o projeto. E a PEC 37 acabou não sendo aprovada, graças a Deus. O Ministério Público continua com o poder e competência para investigar. E tomara que faça isso, para cuidar bem do nosso dinheiro.